Já está gravando? Já. Pessoal, uma honra darmos início aqui à defesa de dissertação de mestrado da Natasha Oliveira. Quero aqui agradecer imensamente essa banca, professora Daniela Cravo, professora Heloísa Simonetti, professor Eduardo Jobim. Quero dizer assim que é uma grande felicidade. A gente sabe que os professores se organizarem para participar de banca não é uma coisa tão simples, por conta das diversas responsabilidades. E nesse momento do ano, ainda mais, né? Por conta não só de que a gente está nessa situação atípica, né? De final de ano, mas também porque temos muitos eventos familiares, né? E muitas programações que tocam, na verdade, outras dimensões da nossa vida. Então, meu agradecimento aqui é quintuplicado pela participação e pela generosidade de estarem aqui. Eu vou passar a palavra à Natasha, que vai fazer a exposição, né, da, da dissertação, e em seguida nós vamos fazer a arguição. Então, passar para a Natasha aqui. Fica à vontade, Natasha. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Deixa eu voltar aqui. Dá para ver só a tela ou Dá para ver, ele... ainda não Acho está que no formato tela cheia. ainda não está na tela cheia, né? Aqui eu já selecionei o slide atual. Não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o slide atual. Aqui para mim já aparece. Ainda há pouco eu testei com o professor Alfredo e foi. Ainda não, né, professor? Ainda não está em tela cheia. Eu te sugiro colocar em tela cheia, aí depois você vai clicar em Stop Share, aí depois você seleciona para Share novamente, só que Pois é, marcando já lá a tela cheia. botei aqui. Ainda agora eu testei, tava tudo certinho. Deixa eu ver aqui do começo. É que eu saio daqui, ó. Eu boto em tela cheia. Aí eu saio para voltar para o Zoom e ele não tá permanecendo. E tentou compartilhar o desktop, então é uma outra opção, mas esse caminho que o Felipe passou é um caminho que funciona bem, né? Sim. Pois é. Só que você Ainda faz agora a gente o computador é treinou, né? Windows ou é Mac? Faz Alt Tab para voltar para o Zoom. Aí no Zoom você seleciona depois de você. Tá. Alt Tab, Aí eu clica boto. é, Deixa eu botar Alt, aqui. acho que é Alt Tab no Windows, né? Ó, deixa eu ver aqui. Você coloca em tela cheia, coloca para apresentar slide. Oi? Não, né? Coloca para apresentar slide, volta para o Zoom, aí você. Agora. Deu certo agora. Pronto, perdão. Agora sim, tá tudo Agora certo. sim, né? Bem, o tema da pesquisa é o incentivo à inovação e a nova lei de licitações, a utilização de novos instrumentos na busca pela modernização das compras públicas, orientada pelo professor aqui presente, Felipe. Deixa eu... Bem, na introdução da pesquisa, a gente vai adentrar na escolha do tema, a sua relevância, o seu problema de pesquisa, a hipótese, a metodologia, os objetivos buscados e a estrutura em si do trabalho.
Tendo em vista essa sociedade de informação, foi necessário haver a inovação no âmbito da administração pública. Essa reformulação do modelo de atuação do setor público, ela se faz presente diante dessa intensificação da implementação de novas tecnologias e o grande volume de demandas que exigem um investimento de tempo substancial por parte dos servidores públicos. Essa evolução digital, ela já é um caminho sem volta e ela está presente em diversas sociedades e instituições. Então, a atuação exigida pelo setor público, ela contempla estratégias a fim de solucionar esse processo de desburocratização. O setor público, atualmente, ele possui uma estrutura de um governo digital, que ele objetiva a transformação de um modelo antigo de prestação de serviços públicos e ele busca reformular a sistemática dos processos que envolve a administração pública, o modo de participação dos cidadãos usuários e a forma de exercer o controle da sua atividade administrativa. Então, no cenário atual, é possível ver que a gente vive uma reformulação do processo de licitações e contratações, com o advento da nova lei de licitações, que prevê a promoção da inovação como objetivo desse processo de aquisições públicas e outros instrumentos tecnológicos utilizados no fluxo dessas contratações. A inteligência artificial e as outras tecnologias digitais, elas geram transformações ocasionadas pelo expressivo número de contratações realizadas no âmbito do poder público, ocasionando maior eficiência, maior transparência e um fomento à inovação pelos agentes econômicos que atuam no mercado. A nova lei de licitações, ela é uma norma recente e relevante, tendo em vista que ela influencia a atividade da administração, a sua prestação de serviços, as funções de controle e outras regras que transformam os procedimentos de aquisições públicas. Bem, é expressivo o impacto das compras públicas no Produto Interno Bruto brasileiro, tendo em vista que movimenta cerca de 12% ao ano. Em 2022, foram movimentados cerca de 167 bilhões de reais, e no ano passado, a estimativa é de que foram homologados 190 mil processos de compras públicas. É através desse poder de compra estatal que os entes federativos eles destinam o significativo valor de seus recursos públicos para aquisição de bens e serviços necessários ao desenvolvimento das suas atividades, refletido, portanto, no crescimento econômico do país. E esse panorama brasileiro do uso de novas tecnologias, e especialmente da inteligência artificial no campo das licitações, ele é altamente promissor, com esse crescimento do número das compras públicas, e aí surge a necessidade de adaptação cada vez maior na rotina de trabalho por meio de soluções tecnológicas. Vai ver-se que é uma perspectiva crescente do desenvolvimento e utilização dessas novas tecnologias, tornando-se cada vez mais necessário a administração pública diminuir esse distanciamento da alteração do equilíbrio de forças. Então, a importância da pesquisa ela surge diante desse avanço da transformação digital e da necessidade da adoção dessas ferramentas tecnológicas nos processos de compras públicas. O problema de pesquisa é a indagação de que se os instrumentos previstos na Lei 14.133, eles são capazes de impulsionar a modernização das contratações governamentais. A hipótese que surge como premissa é de que a nova Lei de Licitações, ela incorporou instrumentos mais consistentes, mais robustos para impulsionar essa evolução do processo de modernização das compras públicas. O objetivo geral da dissertação é analisar se a nova lei ela está relacionada ao incentivo à inovação, com a utilização de novas soluções tecnológicas no cenário da administração pública brasileira e ao modelo de administração pública digital. Teve como objetivos específicos verificar o modelo da administração pública digital e seus projetos de lei existentes, identificar as iniciativas de controle administrativo que utilizam principalmente a inteligência artificial no âmbito da administração pública e averiguar as inovações trazidas pela lei, seus desafios e as propostas de implementação. O método de abordagem utilizado foi hipotético-dedutivo, através dos métodos de pesquisa bibliográfica e documental,
com análise de livros, artigos científicos, legislações e informações obtidas através de sites de instituições públicas nacionais e também internacionais relacionadas com o objetivo da dissertação. Em relação à estrutura em si do estudo, o trabalho ele conta com 3 capítulos. O primeiro, ele trata da relação entre a inovação e a administração pública. O modelo de administração pública digital, ele traduz essa importância de digitalizar e de possuir processos administrativos eletrônicos. Ele visa a desburocratização dos serviços, dar maior transparência e celeridade em resolver as demandas do cidadão. Essa modernização do modelo de gestão pública, ela está em expansão em diversos lugares no mundo, com início de programas específicos para esse incentivo à inovação no setor público. Viu-se que a globalização ela impulsionou aquelas tendências ultrapassadas do modelo de administrar. A nova gestão pública no Brasil ela foi formalmente incorporada e denominada de Administração Pública Gerencial em 1995, lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, com a promulgação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que previu 3 modelos de gestão: patrimonialista, burocrática e gerencial, esse último tendo como característica esse fomento do uso de tecnologias, buscando uma transformação desse modelo de administração tradicional. Acompanha as práticas internacionais, e aqui também nesse tópico eu aderi às sugestões da professora Daniela de mencionar a importância da lei do governo digital e do marco civil das startups. E em relação ao direito fundamental à administração pública digital, tendo em vista que essas transformações elas impactam na relação do Estado com o cidadão, também preciso repensar os modos de gestão pública relacionados ao cidadão usuário. É necessário que haja uma melhoria na qualidade da prestação de serviço público, na sua visão, com maior eficiência, precisão na tomada de decisões, transparência e melhor atendimento. Segundo a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a inteligência artificial no âmbito do poder público, na seara pública, ela também representa importante oportunidade para melhorias no atendimento e nos indicadores de satisfação da população. É também necessário prezar pela segurança, a fim de evitar riscos para a integridade e confidencialidade de dados. E aqui também nesse tópico eu adicionei o entendimento da professora Daniela de que os administradores públicos, eles cientes da existência de riscos e objetivando evitar prejuízos, eles devem utilizar modelos de governança que lhe possibilitem o seu uso responsável, transparente e seguro, a fim de evitar violações graves aos direitos fundamentais. Também, nesse tópico, eu adicionei a sugestão da professora Luísa sobre os estudos do professor Luiz Vale, e aqui no Tipertini ele fala da imprescindibilidade de incluir os vulneráveis digitais na prestação online de serviços públicos, tendo em vista que grande parcela da população não possui acesso à internet, e o poder público, para ele, tem a obrigação de fornecer instrumentos necessários para que se possa acessar esses sistemas informatizados, somente tendo o atendimento de maneira presencial, quando restar totalmente praticável essa prestação de serviço virtual. No tópico referente ao conceito de inteligência artificial, foram mencionados diversos conceitos, e também o entendimento da OECD, enquanto elaboradora de recomendações referentes à regulação na área, da dificuldade em achar uma única conceituação. E tendo em vista essa natureza global, o ideal seria que todos os países eles pudessem anuir com uma mesma definição para possibilitar a interoperabilidade entre as jurisdições. E recentemente foi aprovada lá no âmbito da OECD uma atualização da definição anterior. Bem, também foi mencionado sobre a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, dada a sua importância, tendo em vista que ela foi publicada desde e ela surgiu de uma necessidade de direcionar as prioridades do Brasil a respeito do assunto, se baseando nas recomendações da OCDE. Ela
acompanha movimentos de diversos países para traçar estratégias para o desenvolvimento da implementação de inteligência artificial. Mencionou-se também um estudo primoroso que foi elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, além dos seus dispositivos, e também mencionei que em dezembro do ano passado houve o início da sua revisão pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e mencionaram dentre os seus objetivos dessa revisão a garantia do desenvolvimento de soluções para atender às demandas e desafios do setor público, com a perspectiva de modernizar e aperfeiçoar os serviços oferecidos ao cidadão. Também foram destacados projetos de lei existentes para esse movimento de modernizar a administração pública brasileira, tanto no âmbito federal, estadual como municipal. As previsões, elas iniciaram-se lá em 2021, mas viu-se que elas intensificaram-se mesmo em 2023, e que, apesar dos desafios existentes, o cenário da utilização da inteligência artificial pela administração pública brasileira, ela vem revelando avanços, ainda que a maioria das normas elas sejam essencialmente principiológicas. Também verificou-se que estados e municípios, eles estão tentando acompanhar os esforços e os destaques do legislador federal na elaboração das normas sobre o tema, que ainda assim o legislador federal ele não consegue alcançar a posição de protagonismo do Poder Judiciário. Destacou-se também algumas ações efetivas de implementação de tecnologias no âmbito da esfera jurídica, com alguns casos concretos de uso de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Destaquei o relatório da Fundação Getúlio Vargas, de 2022, e já dizia que o judiciário brasileiro ele conta com mais ferramentas de inteligência artificial que a União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, China e Índia. E que, apesar desse avanço, essas informações elas ainda não ganharam a proporção, o destaque devido, sobretudo em órgãos e instituições internacionais. O segundo capítulo ele remete à relação entre a inovação e as compras públicas. Ele rememora a importância das compras públicas, aduzindo que é pelo poder esse poder de compra estatal que os entes federativos eles destinam significativo valor de recursos públicos para a aquisição de seus bens e serviços necessários ao desenvolvimento das suas atividades, por conseguir, eles refletem no crescimento econômico do país. E além daquele mero atendimento às necessidades públicas corriqueiras, as compras públicas elas possibilitam o incentivo à inovação pelos agentes econômicos que atuam no mercado, e as licitações e os contratos eles acabam por exercer uma função regulatória, tanto fomentando ou para inibir alguns comportamentos no mercado. Segundo dados do Portal de Compras do Governo Federal, só no primeiro trimestre desse ano foram contabilizados 22 mil processos de compras e homologados 37 bilhões de reais. Destaquei também a sugestão da professora Heloísa, de que com a regulamentação do pregão na forma eletrônica, a Administração Pública Federal ela já realiza a maior parte de suas contratações de maneira virtual, e a perspectiva é de que com a publicação da nova lei de licitações, essa tendência de adoção de atos digitais, ela vai se intensificar. Compliance e administração pública. Foi relatado um histórico da evolução das normas jurídicas, objetivando a integridade no âmbito público e a sua necessidade, tendo em vista que passa a exigir a modernização na implementação das políticas de conformidade para diminuição das condutas danosas e aumento da transparência na administração. Ela permite a utilização de tecnologias da informação e de comunicação na produção, armazenamento e divulgação de dados, fortalecendo o processo de transparência na administração. Essa necessidade de ampliação da governança no âmbito das contratações, ela é um fator relevante para atrair também investimentos e para contratar com órgãos e entidades estatais. Acrescentei a publicação em 2018, aqui no estado do Amazonas, da lei que dispõe sobre a instituição do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a administração pública estadual. E os dispositivos previstos na nova lei de licitações, que demonstram a atenção do legislador com a integridade na seara das compras públicas.
Em relação ao controle nas contratações públicas, verificou-se que a nova lei de licitações, ela inovou, ela tratou de forma específica do controle das contratações pela administração e também sedimentou e reuniu já questões já consolidadas na jurisprudência, cartilhas e regulamentações normativas do TCU. Viu-se que o legislador aparentou, com seu propósito de aproximar a atividade de controle da era digital, positivar essa utilização dos recursos de tecnologia na sua atividade de fiscalização, possibilitando maior subordinação a um controle social. Também a lei também inovou ao mencionar expressamente o controle preventivo e, como sugestão da professora Daniela, quando da qualificação, eu acrescentei a contraposição entre o avançado aparato dos órgãos de controle externo e versus a precária e ultrapassada estrutura de grande parte da administração pública. Mencionou-se também a obrigatoriedade de implementação do sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo, o uso de drones para auxílio na fiscalização e controle de obras públicas, como bem mencionado pela professora Heloísa. E a expectativa é de que, com a criação do Portal Nacional de Contratações, visto mais à frente, haja uma correção dessa assimetria de informações e um incremento de ações de controle e transparência no âmbito das contratações. Foi também mencionado a utilização de inteligência artificial na fiscalização de compras públicas, não só pela administração pública, como já mencionado aí na lei, mas também pelos tribunais de contas, visando a redução de corrupção, fraude e desperdícios, além já de eficiência e economicidade. O TCU, ele apresenta uma atuação protagonista nessa detectação de possíveis ilícitos na economia, e foi feito também um recorte metodológico, destacando as atuações pontuais e relevantes de algumas cortes de contas brasileiras. Caracteriza, assim, então, atualmente que há um novo modelo de fiscalização atuada na responsabilidade, transparência, com a utilização dessas inovações tecnológicas, trazendo como benefício, além do maior controle das ações e dos recursos públicos pelo cidadão, esse controle social, a possibilidade de auditores e servidores se debruçarem melhor nas operações que demandem maior complexidade. Em relação ao terceiro capítulo, ele inicia falando dos princípios trazidos pela nova lei, destacando a transparência e eficiência. E o inciso 4 do artigo 11, que prevê que o processo licitatório tem por objetivo incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, a nova lei de licitações, ela expressamente prevê o que antes era previsto só para o RDC, caracterizando o impulsionamento, essa intenção de impulsionar a reformulação do setor público. Também incluir como sugestão, quando da qualificação, a possibilidade de contratação de inovações, além de utilização dos recursos tecnológicos do processo de contratação, mas para a contratação de inovações em si, verificou-se que a nova lei ela pretende ser um instrumento de aperfeiçoamento desse processo de compras públicas para torná-los mais céleres, econômicos e transparentes. Por fim, foi feita uma análise individual dessas inovações. Foi trazido também a perspectiva do professor Rafael Oliveira de que, como bem sugerido pela professora Luísa, de que a constatação da crescente utilização de novas tecnologias e de IA nos processos de licitação e compras públicas, principalmente com destaque no âmbito da administração pública federal, que já vem desenvolvendo aplicativos de compras públicas para celulares, implementação da logística com inteligência artificial, chatbot, de conversa, interação online através de aplicativos de mensagens. Ele menciona essas ferramentas já disponíveis. Também trouxe as previsões que traduzem a concretização do processo administrativo eletrônico, que tem várias passagens durante a nova lei, prevendo como regra essa celeridade, essa eficiência nas compras públicas e facilitando, ao mesmo tempo, o controle pelos órgãos, tanto pelos órgãos de controle como pelos cidadãos, atuando como agentes fiscalizadores. Em relação ao Portal Nacional de Contratações Públicas,
essa ferramenta, ela foi destinada a ela um capítulo específico, com 3 artigos, a fim de minimizar essa, então, anterior assimetria de informações, pretendendo reunir dados sobre as licitações e contratos de todos os entes da federação. É um site eletrônico oficial voltado à divulgação centralizada e obrigatória de atos exigidos pela lei, a realização facultativa de contratações pelos órgãos. Também a lei ela previu o que é preciso para o funcionamento do portal, trazendo essa facilitação do exercício do controle social, além do institucional, com fundamento no princípio da publicidade e no direito à informação. Também foram mencionados projetos de lei já existentes para aperfeiçoar essa ferramenta, como a previsão de novas ferramentas para assegurar a contratação aberta e a transparência de dados de contratação pública, possibilitando a participação da sociedade civil. Também já há projeto de lei obrigando o poder público licitante de obra ou serviço a disponibilizar no portal informações que possibilitem averiguar a origem dessas verbas utilizadas para a contratação, e a criação de um sistema de compra instantânea para compra de bens padronizados selecionados pelo Estado, que vai informar os bens que precisa obter no portal e realizará as compras, garantindo uma concorrência e a competitividade após os fornecedores registrarem os preços. Então, vê-se que essa ferramenta ela objetiva possibilitar o atendimento das obrigações trazidas pela nova lei relacionadas à publicação de informações, ao trâmite dos processos de licitação e também para gestão, auxilia na gestão e na execução dos contratos. E auxilia na busca de impulsionar o desenvolvimento e uso de ferramentas tecnológicas que atuam com a inteligência artificial, tanto pela própria administração, como por cidadãos interessados em realizar esse controle. Também foi visto o diálogo competitivo, previsto como modalidade nova de licitação. Por essa modalidade, a administração pública ela pode contratar objeto que envolva a inovação tecnológica ou técnica, ou ainda meios e alternativas inovadoras para o atendimento das suas necessidades, tendo em vista que alguns instrumentos, alguns negócios jurídicos, eles precisam de ajustes de interesses e expectativas. Segundo a professora Irene Nohara, também adotei como sugestão da professora Heloísa, ela entende que é uma modalidade que apresenta flexibilidade, na medida que ela proporciona uma abertura para o administrador, para o gestor público, ele estabelecer durante o certame uma solução que melhor atenda às necessidades da administração. Depois desse diálogo estimulado dentro da licitação, e a partir de então, na etapa competitiva, os licitantes eles têm a oportunidade de apresentar propostas com base nessa solução. Alguns desafios, implementação das novas tecnologias, elas foram listadas, como a dificuldade de acesso à internet, principalmente na esfera municipal, a escassez de recursos orçamentários, a capacitação de servidores, revisão de procedimentos internos, elaboração de atos normativos, planejamento e identificação das prioridades do órgão, a necessidade de preservação da privacidade e da segurança de dados, os riscos de discriminação algorítmica, a necessidade de frear a dependência de importação de tecnologias, e também essa posição de destaque atribuída aos tribunais de contas, que acaba vendo que esse controle de acesso acaba inibindo até mesmo a inovação tecnológica, além até do seu uso, acaba inibindo a própria inovação tecnológica. E como propostas, foram mencionadas a disponibilização pela União de sistemas abertos para que possam ser utilizados gratuitamente por demais entes federativos interessados, um acesso a banco de dados, a aquisição de novos recursos tecnológicos de forma gratuita, como bem mencionado pela professora Daniela, além de parcerias e outros instrumentos com entes públicos, a parceria com Big Techs pelo ministro Barroso, no intuito de aperfeiçoar a atuação do Poder Judiciário, a governança também é um fator relevante, o incentivo à criação de startups e empresas de menor porte, e alguns limites dados às cortes de contas, quando do controle da atividade fiscalizatória. Bem, em relação à conclusão do trabalho,
foi possível prever que, ao prever a inovação como objetivo a ser seguido no certame, a nova lei de licitações ela está alinhada a um modelo de administração pública digital, acabando por possibilitar a utilização e o avanço da incorporação de tecnologias, especificamente da inteligência artificial, desempenhando um papel fundamental quando das aquisições públicas, ainda que longe da realidade de vários entes federativos, principalmente dos entes municipais, na medida que ela proporciona a otimização de processos e o aprimoramento da eficiência e transparência, além de promover a inovação no mercado, né, quando ela adquire soluções tecnológicas fornecidas pelo particular. Essa maior transparência e aperfeiçoamento dos métodos dessa reunião de dados, principalmente através da criação do Portal Nacional, ela vem facilitar os processos de desenvolvimento da inteligência artificial e de outras tecnologias que se utilizem de dados. E, por fim, viu-se que o espírito da norma, ela almeja que o modelo de contratação pública ele acompanhe as regras do setor privado ao prever essas novas ferramentas que fomentem a utilização de tecnologias, buscando, então, modernizar o processo de compras públicas. Obrigada. Eu que agradeço, Natasha. Muito obrigado, parabéns pela sua exposição. Agora a gente vai começar a parte de arguição, né? Eu tenho uma sugestão para a banca, eu até coloquei aqui no chat. A gente iniciar pela professora Heloísa, depois professor Eduardo e depois professora Daniela. Se estiverem de acordo, a gente segue nessa. Tudo bem? Então tá. Então, quero agora passar a professora Heloísa, agradecendo mais uma vez, né, pela generosidade em estar aqui, já contribuiu muito na qualificação e temos certeza de que vai contribuir muito nesse momento agora de defesa. Então, passar a palavra à professora. Muito obrigado mesmo. Bom dia, cumprimento a todos da banca, a professora Daniela, que eu já tive a oportunidade de compartilhar a banca de qualificação, professor Eduardo, ainda não o conhecia, um prazer conhecê-lo agora, professor Felipe, que já tive a oportunidade de até apresentar trabalhos junto com ele, e cumprimentar a Natasha pela apresentação, parabéns pela sua exposição, e digo que a sua exposição conseguiu trazer de forma sintética e objetiva o que você tratou no seu trabalho. Acredito, não sei se foi essa a percepção dos demais membros, que a sua exposição teve o cuidado de abordar, sem deixar passar os assuntos que você trouxe no seu trabalho escrito. Então, gostei bastante da sua explicação. Parabéns por você ter conseguido vencer o nervosismo, que é normal, é natural, quando nós vamos nos submeter a uma avaliação. Bem, em primeiro lugar, Natasha, eu queria dizer, agradeço por você ter considerado as observações que foram feitas na banca de qualificação, e acho isso importante, que significa, então, que nós conseguimos ajudar, contribuir de alguma forma para o aprimoramento do seu trabalho. A pesquisa é dessa forma, né? A gente sempre vai precisar de uma contribuição de alguns colegas, alguns professores que possam trazer a sua experiência, e isso ajuda bastante quando nós estamos nesse processo todo ou de dissertação ou de tese. É muito bom quando nós podemos contar com essas contribuições. Então, agradeço por você ter considerado o que a professora Daniela falou, o que eu também pude trazer para você. Então, com relação a isso, eu me sinto satisfeita, porque eu vi que você acolheu, com destaque para o professor Luiz Vale em relação à questão dos vulneráveis, tecnologicamente falando, e que isso é uma realidade do nosso Brasil, e temos muitas dificuldades realmente, os índices de conectividade no Brasil são baixíssimos,
e em especial quando se considera os interiores, e nós vivemos numa região, num estado, o estado do Amazonas, enfrenta sérios problemas de conectividade. Então, esse é um ponto que não poderia deixar de ser abordado no seu trabalho. Eu fiz o seguinte, eu gostaria de fazer algumas observações a respeito dos aspectos metodológicos, para então fazer a minha observação quanto ao conteúdo, até porque, como eu participei da banca de qualificação, então, no que diz respeito ao conteúdo, eu já mencionei que fiquei bastante agradecida por ter você ter considerado algumas observações. Olha, com relação à metodologia, Natasha, eu sugiro que passe por vamos dizer assim, uma pincelada, assim, porque há alguns problemas de metodologia no seu trabalho. Olha, eu te digo que isso é natural, por mais que a gente leia várias vezes, passa problema de digitação, correção gramatical, realmente é uma orientação que eu observo que é uma constante nos trabalhos na hora da defesa. Então, eu sugiro que realmente você faça essa revisão, também retire a questão dos APUDs ou APUD, né, no seu trabalho, porque isso é uma dissertação, então procura tirar isso e consultar a obra original. Eu observei umas 3 referências dessa forma. Um outro ponto que eu acho importante comentar é com relação às citações diretas que, em algumas páginas, não foram observadas o destaque para quando passa de 3 linhas, nós precisamos colocar em destaque com uma letra menor, de acordo com as normas da ABNT. Então, precisa passar por essa parte, essa revisão da metodologia. Vale muito a pena. Eu acho que para o seu trabalho ficar mais bonito do que ele já está, tá bom? E uma outra situação que eu vejo também que seria importante eu contribuir é dizer para você que a tradução, aquelas traduções dos textos em língua estrangeira, você precisa traduzir, ou traduzir e colocar que a tradução é livre, que foi você que fez, ou dizer quem foi que traduziu. Porque o nosso trabalho de pesquisa, ele vai alçar outros voos, né? Outras pessoas vão lê-lo. E ninguém é obrigado a saber outro idioma. Nós vivemos no Brasil, nós temos a obrigação de saber a nossa língua. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado de traduzir. Então, tem 2 textos lá em língua estrangeira, algumas expressões também em língua estrangeira, e é necessário colocar em itálico e os textos apresentarem a tradução. É um trabalho científico, então esse cuidado também eu entendo, assim, no meu modo de ver, precisa ser colocado, observado no seu trabalho, tá? E eu ia só sugerir para você rever uma redação da página 39, que parece que ela está truncada. Eu, pelo menos, percebi se está faltando alguma coisa lá. Você dá uma olhadinha na página 39, um parágrafo que começa com a palavra para além de definir. Aí dá uma olhadinha lá, que isso pode ter acontecido na hora de digitar, na pressa. Aí isso acontece, tá, Natasha? Então, como uma forma de auxiliar, eu sugiro você dar uma lida lá, ou não sei, eu tenho a impressão que faltou alguma coisa, eu não sei se tem, em seguida tem um parêntese, aí eu não sei se o parêntese está a mais, mas você dá uma olhadinha lá, tá bom? Bem, com relação à metodologia, seriam essas observações, tá?
No que diz respeito ao conteúdo, como eu te falei no início, foi muito bom ver que você acrescentou o que a banca sugeriu na qualificação, e mais uma vez eu te parabenizo por você ter levado isso em consideração. O que eu gostaria de te falar é que talvez, considerando que o decreto 11.888 de 2024, que fala sobre o BIM, né, aquele Build Information Modeling no Brasil, aquela estratégia, ele é um pouco genérico, ele não aprofunda muito. Então, eu sugeriria, assim, se fosse o caso, de explicar um pouco melhor sobre isso, se você encontrar uma doutrina, um material no próprio Ministério para explicar um pouco melhor para as pessoas entenderem, entendeu? Não, em momento algum eu quero dizer que isso é um defeito, é apenas uma sugestão. Isso não é um defeito do seu trabalho, até porque o decreto ele é bem genérico, ele não desceu a minúcias. Então, só comentar um pouquinho mais sobre ele, caso você queira aprimorar mais essa parte. É só porque o decreto é muito genérico, entendeu? Então, talvez fosse o caso, se você conseguir obter essas informações também. Eu não sei o, o grau de dificuldade que você encontrou em relação a isso, tá? Então, fica aqui é só mesmo uma sugestão, tá? Aí também uma outra coisa que eu acho que a gente pode considerar é quando você menciona no seu capítulo terceiro, quando você menciona sobre os artigos da lei, talvez, se você, assim, mais para frente, se você quiser até publicar esse trabalho, que isso é muito importante, se você conseguir fazer isso, mencionar um pouco do que você entende sobre aquilo, sabe? Em que medida aquela disposição, aquele dispositivo, se você conseguiu identificar na prática alguma coisa, algo que tenha contribuído, sabe? Mas isso não também pontuo que não é nada em relação ao valor do seu trabalho, é só uma sugestão mesmo. E eu queria só dizer que, dentro de tudo isso que você falou, expôs, é que recentemente eu tive um processo aqui que é aquele sistema Alice, que a CGU utiliza, a nossa controladoria aqui do Estado também fez um termo de cooperação para utilização. Então, vem bem ao encontro do que você mencionou da disponibilização dessas plataformas, dessas inovações, de forma gratuita, para que os demais entes também possam usar e facilitar a vida dos estados e dos municípios, né? São programas federais, são plataformas federais e que ajudam, que vêm ajudar. Então, um exemplo é esse que eu gostaria de compartilhar, porque está bem dentro do que você colocou. E esse sistema ele analisa minutas de edital e de contratos e traz realmente uma agilidade para o controle. Isso é bem importante, tá? Bom, o seu trabalho, na minha opinião, ele está bem estruturado. O sumário apresentou de uma forma bem especificado o que você ia tratar. E aí, então, eu acho que você tem condições de responder a uma indagação que eu vou te fazer. Eu só tenho essa pergunta para fazer para você, porque como eu participei da banca de qualificação, eu vi que o seu trabalho hoje ele trouxe um crescimento em relação ao que você apresentou
na época da qualificação. Então, realmente, seu trabalho está mais robusto do que na época da qualificação, tá? Então, eu só queria ouvir a sua opinião, o que você pensa sobre as repercussões positivas do incentivo à inovação que foi trazido dentro da lei de licitações na esfera do Poder Executivo Estadual, tendo como, até como uma referência, se for o caso, o estado do Amazonas ou outros estados que você tenha tido a oportunidade de pesquisar. Bem, professora, eu acho que essas inovações, elas estão consolidando um movimento anterior que já havia no âmbito da administração, dessa digitalização dos atos, né? E então, aqui pelo menos no nosso estado, a gente já vê que já há uma mobilização maior pela reunião de informações em sistemas informatizados. A gente também, eu também verifiquei que em alguns estados e alguns estudiosos sobre o tema, além desse incentivo à digitalização, né, dos atos, além dessa parte do processo eletrônico em si, a lei ela também tem facilitado essa agregação do uso da inteligência artificial no âmbito da administração pública. A administração pública, essa lei veio para movimentar um pouco o que já vinha sido implementado no âmbito da administração pública estadual, e ela veio também para ajudar nesse sentido, a administração ela se movimentar para aderir novas tecnologias. Tá certo. Então, professor Felipe, eram essas as minhas considerações. Eu estou satisfeita. E, mais uma vez, Natasha, parabéns por você vencer mais uma etapa importante dos seus estudos acadêmicos. E eu espero que isso seja um passo inicial para futuramente você enfrentar aí um doutorado e uma publicação para um compartilhamento de tudo isso que você conseguiu pesquisar, tá? Parabéns, parabéns, professor Felipe também. Obrigado, professora Heloísa. Excelentes contribuições e tenho certeza que a gente vai na versão final aí fazer a incorporação 100%, né? Muito obrigado mesmo. E eu vou então agora passar a palavra ao professor Eduardo, também agradecendo imensamente pela generosidade de estar aqui, por dispor do seu tempo para estar aqui conosco, né? E dizer que é uma grande honra te receber aqui. Tem que ativar o microfone. Oi, muito Agora, obrigado. Vocês estão agora me ouvindo agora? tudo certo. Perfeito. Bom, prezada então Natasha, bom dia aos demais professores. Inicialmente eu gostaria de parabenizá-la pelo desenvolvimento desse trabalho e agradecer o seu orientador, professor Felipe, pelo convite de participar dessa banca. Dizer que é uma honra estar aqui hoje ao lado dos senhores no apagar das luzes desse ano de 2024. Tenho certeza que a conclusão da dissertação e defesa tem um significado especial para a Natasha, né, que se dedicou para nos brindar com um belo trabalho. Após a leitura da dissertação, eu realizei algumas anotações, Natasha, que eu gostaria de compartilhar contigo, buscando contribuir para o aprimoramento do teu trabalho. Começando pelo resumo, considero que ele está bem elaborado, tá? Ele contém todos os elementos necessários para uma boa síntese do trabalho. Eu sugiro apenas que a inclusão de um breve comentário conclusivo, tá? Para fazer um fechamento, para que o leitor já tenha uma visão panorâmica das principais descobertas da tua pesquisa, tá? Quanto à formatação, tem algumas observações, alguns pontos formais, tá?
Eu observei que a página de capa ela não deve ser numerada. Além disso, tem alguns parágrafos na introdução, como tu pode ver ali na página 8, que apresenta alguns espaçamentos diferentes, tá? Isso pode ser facilmente corrigido. O sumário, ele está bem estruturado, ele tem uma harmonia no tamanho e na divisão dos subpontos. Tem alguns pontos, um capítulo tem 4 subpontos, o outro capítulo tem 6 ou 7, talvez ampliar ou fazer uma subdivisão em algum dos pontos para criar mais harmonia entre as subdivisões ainda, né? Bom, no primeiro capítulo, levando em consideração o título, tá, da tua dissertação, Natasha, que versa sobre o incentivo à inovação nas compras públicas. Notei que você dedicou uma ênfase considerável à inteligência artificial. Embora a inteligência artificial seja uma forma de inovação, o tema é bastante amplo, né? E a lei 14.133, ela não menciona especificamente inteligência artificial, né? Então, quando tu colocas no teu título, né? Tu falas em compras públicas, depois tu falas chega a comentar o número da lei. Me parece que o primeiro capítulo ele está um pouco específico para um ponto que não está na lei. Você entendeu? Eu tenho certeza que a inteligência artificial vai ser o ponto onde nós mais vamos ter inovações benéficas em termos de eficiência e inclusive até combate à corrupção, maior transparência, maior competitividade, mas isso não está na lei. Então, eu queria só verificar contigo, talvez, não sei se não seria mais adequado tu talvez deslocares esse ponto da inteligência artificial para mais para baixo, entendeu? Porque parece que eu começo lendo o título e tu me apresentas um sumário de um trabalho que eu não esperava, entendeu? Eu fiquei com a impressão de uma mudança de título ou uma mudança de tema no desenvolvimento do teu trabalho. E o título veio que como uma tentativa retrospectiva de fechar os pontos que tu tinhas escrito. Eu não sei se isso aconteceu, mas eu fiquei com essa impressão. Tá? Bom, o teu trabalho ele apresenta um problema de pesquisa bem formulado, tá? Qual é o problema? Determinar se os instrumentos previstos na lei são capazes de impulsionar a modernização das contratações governamentais. Eu vejo que tu enfrentas esse ponto mais especificamente no terceiro capítulo, tá? Seria importante, eu acho que tu desenvolves, tu chegas a uma conclusão, mas é importante que na tua conclusão apareça a resposta para a tua pergunta, tá? Porque o leitor ele tem uma maneira, pelo menos ele tem uma maneira de folhear os livros, tá? Ele vai na introdução, ele vai na conclusão, ele vai no resumo, e aí, se prender a atenção dele, ele vai se aventurar pela leitura do texto, ou de alguma parte do texto. Então, é importante que tu tenhas na tua conclusão não só o percurso que tu trilhou, mas que apresente uma resposta. São capazes de impulsionar
os instrumentos previstos são capazes de impulsionar? Porque, veja só, e aí eu te conecto com um outro ponto. Porque a inteligência artificial não é um instrumento previsto. Ele faz parte genericamente do tema inovação, tá? Bom, de modo geral, o trabalho está bem executado, tá? Com linguagem adequada, demonstra um aprofundamento da doutrina especializada, e eu reconheço a dificuldade em encontrar artigos sobre o tema que envolvam a nova lei de licitações e a promoção de inovação. Dificuldade essa que eu também presenciei com uma orientanda minha. Então, a lei ela é muito nova, os temas de inovação também são sempre da ordem do dia. O que nós vemos hoje em dia é um pouco diferente de quando eu escrevi o meu mestrado, por exemplo. Os temas, eles já tinham sido escritos em artigo, e hoje em dia nós temos artigos, por exemplo, que as revistas estão sendo, não sei se estão perdendo conteúdo para esses portais de notícia, de Conjura, esses tipos de blogs, né, jurídicos, que não têm o mesmo grau de profundidade, e tem professores que não gostam que sejam citados. Conjura, esse tipo de... Eu sou um que não gosto de ver citado. Mas isso coloca os temas da inovação, os temas de inteligência artificial, esse tipo de coisa. Como as pessoas publicaram nesses portais, eles acabam não traduzindo isso em artigos. Entendeu? Então, eu não sei se a doutrina não fica um pouco capenga, tá? Mas é só uma observação, não tem a ver com isso. Olha só, para o aprimoramento do teu trabalho, tá? Pensando também numa futura publicação, eu sugiro que tu antecipe ao leitor que o tema da inovação, ela se desdobra no teu trabalho em duas dimensões, mas essas dimensões, elas não estão incorporadas na tua pergunta. E seria importante, eu vejo que eu vou explicar aqui o que eu quero dizer. Primeiro, o enfoque que tu dás para inovação se desdobra primeiro numa dimensão teleológica, tá? Numa dimensão funcional. A lei possui um dispositivo que declara a finalidade da lei de licitações de incentivar a inovação nas compras públicas. Então, o instrumento licitatório, o aparato estatal de aquisição de mercadorias serve a fomentar, ele serve a induzir a inovação. Tá? Vejam só, isso está lá no artigo 11, no inciso 4, que estabelece como objetivo do processo licitatório incentivar a inovação. Tá? Veja só, essa é uma finalidade externa às compras públicas. Mas depois, e eu vejo isso no teu trabalho mais do que a primeira dimensão, é a dimensão estrutural, é uma dimensão de sistema, sistemática. O trabalho apresenta, então, considerações gerais sobre a inovação no âmbito da administração pública. Nesse sentido de inovação, nessa segunda dimensão, a gente vê que a inovação não é um fim a ser promovido, mas um meio para aumentar a eficiência da administração. Está entendendo? São duas dimensões. E a perspectiva que tu dás ao teu trabalho confunde um pouco o aspecto como as compras públicas como é que as compras estatais vão induzir inovação nos agentes de mercado, e como a lei vai incorporar medidas inovadoras para efetuar compras de uma maneira mais econômica, transparente, competitiva.
redução de custos, melhores condições de compra. Eu acho importante que tu explicite esses dois pontos, porque eu fiquei ao longo do teu trabalho, eu fiquei com dúvida se o teu trabalho falava sobre a promoção dos agentes de mercado que são inovadores, ou então dos instrumentos que a lei incorporou a auxiliar o administrador público a comprar melhor. Tá, Natasha? Eu acho muito importante esses dois pontos, tá? Porque, veja só, quando tu falas... e aqui eu fiquei até com um pouco de dúvida quando eu li ali a inteligência artificial no Poder Judiciário, porque ali tem só 1 ou 2 parágrafos que tu falas de que os tribunais estão usando inteligência artificial para as compras públicas. E no mais, tu fala da inteligência artificial como um instrumento que vai auxiliar a administração pública a ser mais eficiente. Mas isso não é o teu trabalho. Esse não está no título do teu trabalho. Tá? Então, eu acho que é importante tu destacar essa distinção entre inovação como fim e inovação enquanto meio, viabilizadores de melhores aquisições públicas. Porque os enfoques têm objetos diferentes. Então, quando a gente afirma que a administração pública deve estimular a inovação nas compras públicas, a gente pode pensar em 2 aspectos. Primeiro, o administrador deve considerar nas aquisições de bens e serviços meios para estimular soluções inovadoras. Tá? Segundo, a gente pode perceber que a lei incorporou meios inovadores em relação ao arcabouço normativo anterior. E aí tu vai ter que fazer uma análise comparativa da nova lei em relação à lei anterior. O que nós não tínhamos que não era inovador? E em que medida esses novos instrumentos são inovadores? Então, eu tenho apenas uma pergunta para te fazer, tá? Levando em consideração uma dessas dimensões que eu te falei. Eu gostaria de entender se você não entende que, ao visar fins da inovação, fins externos à lei, incentivar agentes econômicos, as compras públicas não podem acabar premiando agentes econômicos que já estão sedimentados no mercado, tendo em vista a característica dos produtos inovadores de suplantar os bens e serviços menos inovadores. O que eu quero dizer é que as tecnologias inovadoras hoje em dia, especialmente em mecanismos de inteligência artificial, em mecanismos que lidam com dados, plataformas de vendas, esse tipo de coisa, é suplantar a concorrência. É aquilo que se chama a winner takes it all. O ganhador afasta totalmente os outros competidores. Esse ChatGPT, ele aniquilou os concorrentes. Agora a gente está vendo. Isso não seria... Se o administrador público precisa fomentar a inovação, ele não se veria obrigado a contratar um grande player e assim diminuindo a competição, desestimulando a inovação? Entendeu? É um aparente paradoxo. Tu, ao visar a inovação, tu acaba desestimulando a inovação. Tá? É essa a pergunta que eu gostaria de fazer para ti, e verificar se esse ponto, esse aparente paradoxo, não poderia entrar em conflito, talvez um conflito aparente, mas um conflito com as outras finalidades das compras públicas, que estão lá nos 3 primeiros incisos do artigo 11. Tá? No mais, eu agradeço novamente a oportunidade de participar dessa banca e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Tá? Muito obrigado. Natasha.
Obrigada, professor, pelas suas contribuições. Eu vou aderir na versão final. E realmente essa questão que o senhor levantou, até eu acho que ela linka um pouco daqueles pontos que eu listei como desafios, né? De implementar a nova lei de licitações. Porque realmente, na medida em que a administração pública ela é incentivada a contratar novas soluções tecnológicas e ela, claro, busca ali contratar a melhor solução já existente, ela acaba que realmente por descartar, né? Até a possibilidade de players menores participarem e entregar sua solução para o poder público. Então, nesse contraponto, foi aí que eu entendi, que eu apontei lá nos desafios, de que, ao mesmo tempo, a administração pública ela tem que incentivar as startups, né? Por exemplo, desonerando mais a questão dos tributos, simplificando o processo de escolhas, até mesmo ampliando o objeto das contratações, ao invés de abrir contratações, por exemplo, que demandam, que exigem só grandes soluções, abrir para questões menores mesmo, por exemplo, procedimento não sei, dentro dos procedimentos da administração, mas assim, procedimentos mais simplificados que não exigem, que não despertem tanto interesse de participantes maiores. Acho que seria nesse sentido. Sim. Só mais uma observação, só para eu não esquecer. Eu fico pensando, a gente parte do pressuposto de que toda a inovação é boa, né? A lei parece que parte desse pressuposto. E, no fundo, não é bem assim, né? E eu vejo que talvez tu pudesse, e é importante que ele fale ali na proteção do meio ambiente, esse tipo de coisa, tá? Porque esse é um tema que é, assim, importantíssimo em matéria de novas tecnologias, principalmente de inteligência artificial. Nós vemos, por exemplo, que o consumo de energia no mundo ele está aumentando drasticamente em razão do uso de gigantescos computadores de processamento de inteligência artificial. Eles demandam muita energia. E isso a gente está estimulando a inovação, mas a gente está prejudicando o meio ambiente. Então, eu sei que o uso da inteligência artificial já é responsável por consumir mais energia elétrica do que nós necessitamos para rodar automóveis, o que é assim, um troço inacreditável, tá? Mas eu te agradeço, Natasha, eu tô satisfeito, viu? Muito obrigado. Obrigada, professor, que agradeço. Obrigado, professor Eduardo, também contribuindo bastante aqui com essa perspectiva, muito legal, e vamos também incorporar, né, na nova versão da dissertação. Vou passar agora a palavra à professora Daniela, também vai contribuir aqui conosco, já contribuiu bastante na qualificação, né? Agradeço imensamente por estar aqui conosco nesse momento final. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Apesar, né, estamos aí no dia 27 de dezembro, estamos aqui para finalizar essa etapa tão importante para a Natasha. Então, obrigada, professor Felipe, orientador, também, né, que aproveito também para parabenizar. Professora Heloísa, é um prazer estar aqui contigo de novo. Professor Eduardo, também ao nosso host aí, Alfredo, que hoje, né, tá todo mundo se virando nos 30 e antes do ano novo, é isso aí. Bom, pessoal, a minha parte aqui ficou mais fácil, porque a professora Heloísa, o professor Eduardo, eles já
aproveitaram, né, o tempo dele para pegar pontos mais específicos da dissertação da Natasha. Eu queria parabenizar a Natasha por ter chegado aqui, pelo desenvolvimento da dissertação. Ela, como muito bem ela colocou na sua fala, ela fez, né, vários aperfeiçoamentos. Ela teve muito cuidado em destacar e realmente observar aquilo que eu, que a professora Heloísa, a gente tinha na outra oportunidade conversado e colocado como sugestões. Então, eu faço esse destaque positivo, né, Natasha? Parabéns e parabéns pelo comprometimento de ter chegado, né, até essa fase dessa forma, com toda esse cuidado e essa atenção. Dessa forma, então, acho que para mim aqui só seria. Eu queria ouvir a Natasha, né? Eu queria saber, então, Natasha, na tua opinião, se tu acha, então, que a nova lei de licitações ela pode, ou ela, talvez pela sua abertura, ainda que não tenha falado especificamente na inteligência artificial, se ela pode servir para trazer inovações, especialmente inovações por meio da inteligência artificial. E nesse sentido, eu até queria te ouvir a saber se você acha que ela foi pensada nisso ou não, apesar de que nem assim indiretamente se pensou nisso quando ela se desenvolveu. Se tu acha que ela cumpre essa função e ela pode servir, né, de suporte para proporcionar essa evolução tecnológica dentro da administração. E por que que e administração não só poder executivo, né? Todos os outros, inclusive outros órgãos de outros poderes, né? Nas suas atividades meio, nas suas atividades administrativas. E aí eu coloco essa pergunta que basicamente seria ouvir a tua resposta ao teu problema de pesquisa, né? Saber o que que tu responde àquele problema que tu bem delimitou na tua introdução, se sim ou não e por quê. E aqui eu queria fazer um paralelo, por exemplo, o CPC, né? Que a gente fala, o novo CPC de 2015, que entrou em vigor, entrou em aplicação em 2016. Ele não pensou na inteligência artificial. E, ao meu ver, ele é obsoleto já. A gente encontra passagens no CPC sobre processo eletrônico, dizendo, o processo pode ser eletrônico. Por exemplo, daí tem algumas partes, por exemplo, do prazo em dobro, quando tiver, ou quando, né, litisconsórcio que tiver diferentes procuradores, se o processo não for eletrônico, vai ter prazo em dobro. Ou seja, ele trabalhava com o processo físico, pensando numa abertura possível para o processo eletrônico, mas ele não estava pensando no processo digital, né? E aí a gente vê que, por exemplo, no judiciário, o judiciário é o maior exemplo. Hoje em dia, na últimos dados do CNJ de 2024, nós temos apenas 1% dos processos, de 84 milhões de processos que tramitam atualmente na justiça, apenas 1% deles são físicos. Ou seja, 99% dos processos já são eletrônicos e hoje já se fala em uma justiça digital. E o que que é o digital? É a utilização de dados, de governança de dados, de IA, de cruzamento, tudo isso que não é meramente estar eletrônico, e sim utilizar todas essas ferramentas para fazer uma gestão eficiente dos dados, enfim, até para fins de políticas públicas, no caso do judiciário, para o melhor acesso, etc. Então, eu queria saber se tu acha assim que, apesar da nova lei de licitações não ter sido feita pensando nessa realidade de inteligência artificial, se ela serve para esse objetivo, né? E se ela serve para esse objetivo de forma eficiente. E aí, também, um outro ponto que eu queria trazer e te ouvir, já que tu trouxe tantos dados, tu fez uma pesquisa ali bastante ampla, né, sobre experiências, sobre até o paradoxo com os tribunais de contas, etc. E também o exemplo do Poder Judiciário, eu pergunto até porque vocês são colegas. Será que a Natasha caiu? Eu acredito que sim. Esperar ela voltar rapidinho. Acho que caiu. É. Mas ela deve estar retornando. Às vezes clicou também, clica e cai. Vou tentar ligar para a Natasha, tá? Tá bom.
Deu, pronto. Oi, Natasha. Saiu aqui para mim, perdão. Imagina, que bom que tu conseguiu retornar. Mas só para finalizar, então, antes da gente passar a palavra para ti, assim, eu tenho pensado, né, até vocês, né, a professora Heloísa, Natasha, que são do estado, eu sou do município, né, e, por exemplo, eu não sei se a chave desse sucesso, dessa evolução no Poder Judiciário, comparando com os outros poderes, que é o no caso do Executivo, será que a cooperação e essa integração e essa uniformidade que eles têm a partir do CNJ, né, que manda a diretriz, que manda as políticas, que tem uma coordenação muito forte. Será que não é isso a chave do sucesso, talvez, para esta evolução acontecer? Né? Porque ele centraliza esforços, orçamentos, políticas, né? Até as mentes, né, estão ali, e depois aquilo vai valer para o judiciário que é estadual, para o judiciário que é federal, para o judiciário que é especializado, para todos os tribunais, diferentes instâncias, né? Por que que não se pensa nisso, talvez, para o Poder Executivo, né? Sem desrespeitar, evidentemente, a autonomia, etc. Porque daqui a pouco cada um fica lutando, se arriscando, criando novas soluções, sendo que algo que talvez pudesse ser feito de uma forma uniformizada e cooperativa para todos, obviamente, que quisessem participar, mas me parece que um ponto de sucesso do judiciário talvez seja essa uniformidade que eles têm, inclusive entre poderes de diferentes entes federativos, porque daí tu vai dizer, ah, mas aqui o Estado tem essa autonomia, sim, mas que nem lá tem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que não está abaixo do Tribunal do TRF, por exemplo, né? Eles têm cada um tem o seu papel e são entes federativos de esferas federativas diferentes, né? Óbvio que é diferente o papel do CNJ do que é o nosso. Mas, enfim, não sei se tu já refletiu sobre isso, se tem algum insight a partir dessa pesquisa e desses dados que foram levantados a partir da tua dissertação. Mas é isso, parabéns e muito obrigada. Obrigada, professora Daniela. Professora, eu entendo, assim como a senhora mencionou durante a qualificação, que a lei ela não foi pensada, criada pensando na inteligência artificial. Ela realmente ela evoluiu na questão do digital, né? Como bem a senhora mencionou, sedimentando a questão do processo eletrônico, mas na minha visão, eu entendo que com toda esses movimentos de todos os poderes e de todas as esferas, tanto no âmbito da administração, mas como no legislativo e no judiciário, eu entendo que ela deixou ali, a lei, ela deixa, a legislação, o legislador, ele quis deixar uma introdução, um pontapé para a administração adotar realmente sim a IA. Eu acho que ele deixou ali transparecer o interesse da administração efetivamente ela começar a incorporar a inteligência artificial. Mas não que ela tenha sido pensada para isso. Certo, obrigada, Natasha. Era isso que eu queria, né? Só te ouvir um pouquinho. Da minha parte, eu já concluí aqui, daí passo a palavra, retorno aí para o professor Felipe. Obrigado, professora Daniela. Também, como sempre, né, contribuindo bastante. Sai muito satisfeito, na verdade, dessa banca, né? Porque os professores ajudaram muito aqui a gente até ir além, né? Em termos de reflexão, de abordagem do tema. Então, muito obrigado, né, professora Daniela, professora Luísa, professor Eduardo. Bom, agora a gente vai para a parte final, né? Que é a parte de deliberação da banca. A gente tem um outro link, tá? Para quem não está ambientado. Eu vou até colocar aqui no chat para facilitar, né? Aí a gente vai sair dessa sala e a gente vai para a sala de deliberação e depois a gente vai voltar para cá, né? Então, Natasha, fica à vontade aí para beber uma água e a gente vai lá para o outro lado. Beleza? Então, a gente já volta.
E aí, Natasha, você vai aparecer na Ambra Conference? Como é que é, professor? Vai aparecer na conferência que a gente vai fazer aqui em abril? Ah, poxa, eu nem vou poder. Vai ser aí em Orlando. Vai ser em Orlando, né? Uhum, Vai ser em uhum. Orlando, né? Sim, em Orlando. Qual é o mês mesmo? Abril. Ah, em abril talvez eu vá. Levando começo desse ano agora, né? De 2024. Eu acho que em Se abrir abril a gente vai. 22 e 23 de abril, logo depois da Semana Santa. Dá para Ai, vir, que fica a Semana legal. Santa aqui, já faz uma turistada e E já tá bem, tudo e volta. organizado, Alfredo? Quase Já, tudo, né? tudo a gente só no finalzinho, mas no geral, É, tudo pronto. eu acho que eu vou estar. Porque meu Então, aniversário é final de abril e geralmente, é porque eu pensei que não fosse abril, mas e geralmente todo ano a gente vai em abril. E se eu for, que acho que eu ótimo. vou dar um pulo. Dá uma olhada lá na data, lá no site, E preenche, depois, vem. Alfredo, eu vou falar com a Heloísa sobre o Tá convênio, gravando né? aqui, tá? Então só toma cuidado com o que a gente fala. É, não, sobre o convênio porque a gente tinha com outra universidade. E eu acho que É? lá a gente nem tem mais. Ah, que bacana. Fala com ela. Aí seria interessante para os colegas que querem, né, estudar, Uhum. Sim, é uma sim. oportunidade. No pessoal que trabalha contigo, muita gente tem mestrado ou não? Não, eu acho que são poucos os que têm. É. Eu acho que são poucos. Ah, aí tem mestrado onde? Na UEA, na UFAM? Isso. E o CIESA, às vezes ele faz Ah, talvez convênio faz aquele um com outras Inter, instituições. É. faz um Inter, né? Tá. E aí São tem, esses três, CIESA, UFAM e UEA. e aí tem Belém, mas eu não sei se para ir para Belém é longe ou é perto. É Não, não fácil, vai. Não é fácil, não. não é fácil, né? É Não. complicado. Belém, Até não é muito difícil o acesso, mas não tem esse costume de é mais deslocar caro. para. Uhum. E o da UFAM é recente até por isso que nem a maioria não tem mestrado. Tem Praticamente o da era só o UEA, EA. o da UEA é em direito ambiental, né? Isso, é mais restrito. É E tem bem segurança pesado. pública, que aí é mais, por exemplo, quando eu era defensora, tinha colegas que faziam, mas na procuradoria eles não têm interesse, né? Porque não é a área de atuação. Entendi, Aí fica entendi. mais restrito ao ambiental mesmo. Uhum. Aí tem mais restrição do ambiental. Interessante. É, é bem restrita mesmo, é para quem gosta, né? É, o pessoal que está atuando aí no ambiental também, muito interessante. É, que aí é importante. Ah, Mas no geral não é muito, não. entendi. Legal. O pessoal que quiser dá para estudar conosco, mas vê isso, você vem, vai vir com a família toda É, para cá, em isso, dá uma passada. abril é bom, uma época boa. E, e Alfredo, vocês recentemente até falaram sobre quem tivesse interesse em fazer um segundo mestrado, né? Eu estava Uhum. vendo as Isso, notícias no. isso. Fiz uma conferência recentemente, né? Basicamente, a gente tem a opção da pessoa que faz 2 mestrados aqui na Ambra, aí reduz bastante o tempo, depende de algumas características, dos objetivos de quem quiser, mas a gente aproveita parte das disciplinas num segundo mestrado. Aí depende de qual é o primeiro e qual é o segundo mestrado, o tempo de redução. Tem um colega daqui que estava fazendo, o Geibson, ele estava até verificando a possibilidade de ter o reconhecimento pela UEA, né? Bom, o Jameson está, eu não sei se ele está na etapa de qualificação, onde ou em qual é que ele está fazendo, qual é o momento dele, É, mas ele está na eu já estava reta da finalizando. dissertação, né? Ele tá, eu não sei se ele está terminando ou se ele terminou, ele está fazendo um doutorado também lá em Minas Gerais, né? Ele está fazendo mestrado Isso, conosco.
Tá fazendo doutorado também. Ele saiu do Ministério Público e Acho que ele foi já pro... Foi? Calma aí que agora Isso, ele cortou. era procurador também do estado. Ele era E procurador agora ele também, foi era pro colega de cartório, né? lá. Aí foi pro MPT. E isso, agora tá no cartório. E ele foi no cartório agora, né? Exatamente. Isso. Exatamente, é. Ah, Aí ele estava me pessoal, né? falando que estava vendo a possibilidade do reconhecimento pela UEA, que ele dava aula Ele quer lá pedir na... também. Ah, entendi. Em tese, qualquer universidade que tenha mestrado, seja ela pública ou particular, ela tem o poder de fazer o reconhecimento no Brasil de títulos de mestre no exterior, né? Então, no momento, quem estudou com a gente, o pessoal pediu em outras instituições. Eu desconheço alguém que tenha pedido na UEA. Acho que ninguém nunca Uhum. pediu na UEA. É, também não conheço. Né? A gente teve, mas na região norte, que a gente já teve de resultado foi na UNAMA, né? Teve alguns colegas Não. do Tejan que pediram na Universidade da Amazônia, que fica em Belém. Ah, Então, teve algumas pessoas do Tejan que pediram lá. E é que a gente teve uma turma lá do Tejan, acho que eram, não sei se eram umas 20, 25 pessoas que eu entraram peguei naquela essa época. turma, era bem grande. Isso. Você conheceu o Eduardo, A quem mais? Larissa, Larissa, verdade. Larissa, tinha Eduardo também Alves. o James também. Eu não sei se ele concluiu. Ele era juiz É, também daqui. tinha, lembro Eu dele. acho que ele não chegou a concluir, porque, Alfredo, ele lembro que ele fez seleção para o mestrado aqui da UEA de segurança pública. Aí eu Uhum. não sei se ele migrou, acabou não finalizando. Eu lembro que ele foi um Hum, desses que fez sobre segurança pública na UEA. entendi, entendi. Eu tenho um colega O que está finalizando, eu acho que ele já, não sei se ele já apresentou, é o Rodrigo Custódio. Ele é procurador do Rodrigo, município. É, Rodrigo, acho que Custódio. apresentou. Foi, eu acho que ele apresentou agora em dezembro. Acho que foi recente, né? Isso, Foi ele é recente procurador do desse. município aqui. Isso. Eduardo já voltou, Felipe já voltou. E aí, pessoal? Calma aí que deixa eu converter aqui a professora Heloísa e a professora Daniela. Elas devem ter recebido um convite para reingressar. Então, professora Heloísa. Excelente, estamos todos aqui. Não, não, falta a professora Heloísa. A professora Heloísa. Eu estou eu tô ouvindo vocês e vendo, só que não está aparecendo Uhum. a Deve ter imagem. recebido mensagem aí, professora, para mudar para participante. Não. Bom, mas ela nos escuta? Tá aqui, tá Sim, aqui. A gente sim. escuta ela também. Ah, então, excelente. Vamos lá, Natasha. A banca deliberou, a banca entende que seu trabalho está devidamente aprovado. Parabéns. E atribuiu a nota 9,5, tá? Nós recomendamos aí que você incorpore esses comentários que foram feitos aqui, muito importantes dos três professores. E você está oficialmente aprovada. Então agora é só comemoração. Está encerrando o ano maravilhosamente bem. Eu, como seu orientador, eu quero registrar aqui que foi uma grande felicidade estar do seu lado, né? É, você, durante todo esse processo, sempre dedicada, atenciosa, sempre buscando dar o seu melhor, né? Eu estava até falando isso com a banca, né? Que você teve a maternidade, que é uma bênção, né? E eu
passei por duas maternidades, olha que eu nem fui a mãe, eu fui o pai. E foi difícil para mim, né? E, e eu respeito muito, assim, esse momento, e é um momento que toda vez que eu vejo uma mãe passando por uma dissertação justamente nessa questão da maternidade, de fato merece muitos aplausos, porque é muito desafiador até fisicamente, né? Então você tem a minha admiração, você tem aqui toda a minha gratidão por a gente estar junto nesse processo, e eu quero dizer que foi uma grande honra estar contigo nisso como professor e depois como orientador, tá? Muito obrigado, isso é muito inspirador. Passar aqui a palavra para os professores, para eles também fazerem os comentários, e depois para a Natasha. Fala aí, professora Heloísa. Bom, então eu gostaria de parabenizar, Natasha, você por tudo isso que o professor Felipe bem colocou. Realmente, para nós mulheres, enfrentar dissertação, tese, não é nada fácil quando a gente tem nossa família, quando a gente tem o nosso trabalho. Então, eu passei já por isso, né, com mestrado, com doutorado, então eu sei o quanto é difícil, e quando a gente é mãe também. Então, te parabenizo pelo seu trabalho e, sinceramente, eu desejo que você aprimore o seu trabalho, ou a sua pesquisa, para que fique bem redondo, e quando você faça a publicação do seu livro, que nós esperamos ser convidados para o lançamento, ele realmente venha para preencher uma lacuna que exista aí na área acadêmica. Como bem colocado pelo professor Eduardo, é um tema novo, é difícil, a doutrina é de fato rarefeita, não deve ter sido fácil você enfrentar esse tema, então, de fato, foi um desafio vencido com muito êxito. Parabéns, parabéns, professor Felipe também, parabéns a Daniela, professor Eduardo e a universidade, enfim. Foi uma honra ter tido a oportunidade de participar da banca. Professor Eduardo. Muito bem. Então, Natasha, quero parabenizar você pela coragem e determinação em enfrentar um momento tão desafiador e enriquecedor como a elaboração da dissertação, especialmente enquanto vive a intensidade de ser mãe e cuidar de um bebê pequeno. Então, a força de vontade, resiliência e dedicação são fontes de inspiração para todos aqueles que passam por períodos semelhantes. Então, eu te desejo que nessa nova etapa de vida seja repleta de aprendizados e amor, seja também um testemunho de que é possível conciliar os sonhos acadêmicos com os desafios pessoais que todos nós temos, né? Então, já és aí um exemplo de superação e de conquista. Te desejo muito, muito sucesso e que vamos pensar no doutorado agora, né? Também só agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo, de estar aqui com a Natasha. Parabéns, Natasha. Siga aí, dê continuidade, força que você tem aí. Você fez uma trajetória de muita virtude, com muito valor. Então agora é só dar continuidade, não desista, porque dá sim. Você é muito capaz e parabéns. Parabéns aí ao orientador, parabéns a todos, a Ambra. E só agradecer por mais este momento com vocês. Obrigada, professora Heloísa e Eduardo. Muito obrigado. Fala aí, Natasha. Obrigada. Também só tenho a agradecer a todos a colaboração. Pode ter certeza que eu certamente vou incorporar as sugestões levantadas na versão final. Obrigada a Ambra e obrigada, professor Felipe, né, por estender a mão nessa caminhada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se o Alfredo quiser também dar uma palavrinha, né? Temos aqui presença ilustre, né? Parabéns, Natasha. Obrigado por ter escolhido a Ambra para ser a instituição do seu mestrado. Muito feliz que você tenha chegado nesse momento, nessa reta final.
E organize-se e venha para a nossa conferência. Vai ser 21, 22 e 23 de abril. Todo mundo que veio gostou muito, todo mundo que veio ficou com muita vontade. Infelizmente, a conferência a gente ainda não consegue fazer com que as pessoas tenham um gostinho dela pela internet, né? Enfim, a gente opera todo o nosso ensino via internet, mas a conferência a Ambraconf é muito bom. Então, se você puder vir, vai ser ótimo. E parabéns por chegar até aqui e obrigado por ter escolhido a Ambra. E só agradecer também a professora Heloísa pela disponibilidade do tempo e do conhecimento dela em contribuir conosco. Muito obrigado. Agradeço também ao professor Felipe pelo honroso convite, pelo Alfredo, professora Heloísa e a professora Daniela. E desejo a todos um ótimo ano de muitas felicidades. Eu agradeço Você imensamente. Eu recebi aqui, Alfredo, isso você ia falar? entendeu? Ótimo. Então, também só aproveitando um ótimo ano para a professora Heloísa, para o Eduardo, Daniela, Felipe e para a Natasha também. Natasha terminou ainda nesse ano, né, Natasha? Que maravilha. Finalzinho do ano, mas deu certo. A última banca do ano, acho que a gente encerra por aqui, né? As bancas. Felipe, recebeu aí? Eu recebi a folha de aprovação, a ata ainda não. Só para avisar para o pessoal, para a banca, vocês vão receber dois e-mails. Um é a folha de aprovação, que eu já assinei, então provavelmente já vai aparecer nos e-mails de vocês. E a outra é a ata, que assim que eu assinar já vai aparecer para vocês também por e-mail, tá? Você quer enviar agora, Alfredo? Foi. Foi, enfim, falha minha. Era para eu ter enviado, acabou que Ah, agora eu já esqueci recebi. de apertar um Então, botão aqui. Deixaram tudo pronto para eu só apertar um botão e eu uhum. atrasei um pouco. Só recapitulando a banca, já deve estar no e-mail a ata da folha de aprovação. E assim que a gente desligar, mais ou menos uns 2 minutinhos, já também vai chegar no e-mail a ata da defesa, tá? Então, agradeço se puderem depois olhar. Tudo bem? Ótimo. Parabéns, Natasha. Parabéns, Felipe. Obrigado, professora Luísa. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Daniela, por participarem da banca. Grande abraço, um ótimo ano para todos. Obrigado, pessoal. Feliz Fiquem com ano Deus novo, aí. gente. Tudo de bom. Obrigada, feliz ano Tchau, Feliz novo. tchau. ano, pessoal. Até Tchau. mais. Tchau, Tchau. tchau. Comemora, Natasha. Tchau, tchau. Memória. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então. E ó, deve estar chegando no e-mail agora para a banca. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.